Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro e sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal referente ao mês de julho. Mês esse muito especial, já adianto, né? Para quem não sabe, é um mês que eu faço aniversário e fomos presenteados com um excelente mês em performance. Então, sem mais delongas, deixo aqui começar a pegar nosso material, nossa apresentação, que é um pouco, é mais um guia, assim, de eventualmente principais temas que valem a pena serem discutidos para falar um pouco como é que foi a carteira no mês de julho, falar um pouco sobre estratégia de investimentos, enfim, de tudo um pouco a ideia desse conteúdo mensal para vocês. Então, a gente traz esse slide, né? O que que aconteceu no mês de julho, né? Então, assim, a gente já vai falar um pouco de performance de números, mas foi um mês muito bom para nossa estratégia de renda fixa. Foi um mês muito bom para nossa estratégia em bolsa, novamente, né? E aí a gente teve fatores macros que influenciaram, sim, esse desempenho, né? O primeiro dado aqui que a gente traz, né, essa reportagem falando sobre o superávit da balança comercial brasileira em mais de 9 bi, isso já no mês de julho, né? Então, a gente vem percebendo, né, alguns indicadores macros, uma valorização do real frente ao dólar, né? Somente até um pouco antes do anúncio do Banco Central de corte de juros, a gente chegou a ter dólar 4,80 ou até um pouco abaixo deste valor, né? E isso basicamente como tudo no mercado, né? É uma lógica de oferta e demanda. Então, se o Brasil está exportando muitos produtos, né, principalmente commodities e agrícolas, e você tem mais dólar no mercado brasileiro, naturalmente isso desfavorece, né, a cotação dessa moeda perante o real, né? Óbvio que existem vários fatores que influenciam o câmbio, né? Mas esse, sem dúvida nenhuma, é um principal e um importante nesse sentido. Então, esse cenário de moeda forte, isso ajuda também uma lógica de inflação. Então, a gente vem percebendo de fato aí nos últimos meses, até meses com deflação, se eu não me engano, foi o mês de junho, teve este, este dado, né, uma inflação negativa. Então, isso corrobora, que aí vem para essa segunda notícia, né? Banco Central reduz Selic pela primeira vez em 3 anos e surpreende com corte de 0,5 pp, pontos percentuais, né? E a Selic vai a 13,25. Então, tivemos reunião do Copom, na verdade, agora no comecinho de mês de agosto, né? E aí tinha muito uma discussão se o Copom ia ou não iniciar um ciclo de corte de juros nessa reunião, ou ia deixar para a próxima, e se iria começar com um ritmo menor de 0,25, a gente vê uma decisão de 0,5, né? Que isso, um pouco a nossa interpretação sobre tudo isso, né? De fato, a gente vê que os juros no Brasil, quando a gente compara a inflação corrente, ele está muito alto, né? E aí é importante que ele esteja alto por todo um risco fiscal que o Brasil, enfim, cultivou aí nos últimos tempos, né? Então, quando teve a troca de governo, e aí um governo que já começou com o pé esquerdo nessa parte fiscal, né, pegando uma licença para gastar de 200 bi acima do teto de gastos, que era o mecanismo anterior de controle fiscal que a gente tinha. Então, existia assim, uma expectativa de uma deteriorização fiscal muito forte, e isso impacta a moeda, que inevitavelmente impacta o Banco Central com juros mais altos. Com a aprovação do novo arcabouço fiscal, e aí eu não vou entrar muito no mérito, né, se foi um arcabouço bom ou ruim, mas o fato é que ele veio muito melhor do que o mercado esperava, né? E aí isso fez com que, de fato, esse risco fiscal se diminuísse e aí permitisse o Banco Central a iniciar esse ciclo de corte de juros, né? Até a terceira notícia, né, que a Fitch, que é uma agência de riscos, eleva a nota e o Brasil fica a 2 passos de grau de investimento. Então, assim, fazia muitos anos, né? Então, aqui, né, entre 2008 e 2015, o Brasil foi reconhecido como um lugar onde se podia investir com tranquilidade, com classificação BB-, né? Depois, não sei se você se lembra, isso foi aquele
aquele período entre primeiro e segundo mandato da Dilma, que de fato a gente teve uma deteriorização, enfim, né, recessão e por aí vai. E aí o Brasil perdeu esse grau de investimento. E aí ele vinha com uma nota, né, relativamente ali intermediária nos últimos anos, porém a Fitch percebeu um pouco que o mercado também percebeu que o Brasil fez uma lição de casa muito boa nos últimos anos, né? Então esse risco fiscal que enfim, poderia ultrapassar 100% da dívida, ficou muito abaixo da expectativa de mercado. Então, foi feito um trabalho de diligência econômico muito bom nos últimos anos, que permitiu, né, essa elevação de nota, esse início de corte de juros numa intensidade um pouco maior. E aí, existem alguns indicadores, né, macros e micros, que, de uma certa forma, eles se conversam, né? Ou digamos, algumas regras universais, digamos assim, né? Então, toda vez que você tem um início de ciclo de corte de juros, inevitavelmente você tem uma valorização de ativos em bolsa, né? Enfim, isso é algo, digamos assim, é uma regra imutável nesse sentido. Basicamente, se você tentar explicar um pouco, quando você investe em bolsa, né, o trabalho que a gente faz, quando faz o valuation de um negócio, né, quanto que aquela empresa vale, a gente desenha um fluxo de caixa projetado para essa empresa para os próximos anos e traz para valor presente. Quando a gente traz esse quando a gente traz esse número para valor presente, a gente tem que descontar ele por uma taxa, né? E essa taxa está muito atrelada à taxa de juros, seja ela real, nominal, enfim, do país. Então, se essa taxa ela começa a cair, esse risco ele começa a cair, esse desconto ele é menor, o que faz com que o valor das ações aumentem nesse período. Por isso que a gente percebeu esse ciclo muito forte de alta de bolsa aí nos últimos 2 ou 3 meses, esse pequeno rally que a gente teve, que foi justamente o mercado percebendo que aquele risco fiscal, de fato, naquela magnitude que estava desenhada, não iria ocorrer, e mais do que isso, que a gente já poderia teria espaço para iniciar esse ciclo de corte de juros da Selic, tá? Então, enfim, é mais aqui para dividir um pouco com vocês o que aconteceu e explicar, né, como que isso se relaciona com a nossa estratégia, com a nossa carteira de investimentos, né? Uma coisa que é muito importante, assim, alguns clientes me ligaram aí, ou conversamos, enfim, nas últimas semanas, e eles falam assim, poxa, Charles, e agora, com o corte da Selic, como que isso impacta a nossa carteira? O que a gente precisa mudar da estratégia? Na verdade, a gente não vai precisar mudar nada, né? A gente já, assim, uma coisa que é muito importante, o mercado ele sempre antecipa. Então, esse ganho de bolsa que você teve foram 2, 3 meses antes do anúncio do corte da taxa de juros. Então, isso já era uma expectativa nossa da Elevate. E por conta disso, a gente montou posições, tanto em bolsa como renda fixa, que se beneficiariam nesse tipo de cenário. Então, mais do que mudar a estratégia, agora é muito mais uma fase de colher frutos, e aí sim, pensar em perspectivas futuras, o que a gente pode colocar de riscos e incertezas, ou até pontos positivos também, para ajudar a gente a redefinir toda a lógica de alocação de capital da Elevate, tá bom? Então vamos falar de performance, né? Renda fixa. Nossa carteirinha de renda fixa no mês, ela rendeu 2,18%. Muito bom esse número, né? Mais do que o dobro da taxa Selic para o período. A gente vem aqui a um acumulado de ano de 11% da estratégia de renda fixa versus 7,7% da Selic aqui, né? Mais de 3% aqui, quase metade da taxa Selic de ganho adicional só no ano. E quando a gente pega todo o histórico, né? Desde o início de 2018, a gente tem uma rentabilidade de 70% em renda fixa versus 46%, né? Aqui, né, a gente sempre traz o principal destaque do mês, sem dúvida nenhuma foi o IPCA 2040. Então, isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente compra um Tesouro IPCA+, vocês já devem estar cansados de ouvir eu dizer isso, né? Mas ele tem a dinâmica que a gente chama de marcação a mercado. Então, a depender da expectativa de juros de longo prazo, o valor desse papel ele pode oscilar de forma negativa, como também de forma positiva. Então, se a gente tem um cenário mais construtivista, né, para a taxa de juros de longo, o que isso quer dizer? A gente acha que a taxa de juros vai cair, a gente compra IPCA. Se a gente acha que a taxa vai subir, a gente diminui ou eventualmente vende toda a posição desses títulos IPCAs mais. Então,
como a gente já tinha essa previsão, né, de início de ciclo de corte de juros da Selic para este ano, a gente percebe que desde março e abril, onde isso começou a ficar um pouco mais claro e tangível para o mercado, o papel ele teve uma valorização, um ritmo de crescimento muito maior do que a taxa Selic, né? Então, não só o papel IPCA 2040, como também a depender do perfil de risco do cliente, né? 2032, 2050, 55, 2030, nossos ativos de renda fixa de privados, né? CADIF, BDIF, XPID, enfim, todos aqueles que terminam com 11, que são títulos privados de infraestrutura, né? Que também tem a sua rentabilidade associada à inflação mais uma taxa de juros reais, eles se beneficiam desse tipo de cenário. Perfeito? Então, ponto super positivo para renda fixa. E quando a gente vai para a bolsa, que mês? Bolsa, a carteira da Elevate fechou o mês com 6,7, 6,8% de performance, né? Quase o dobro do Ibovespa para o mesmo período que ficou em 3,79%. No ano, a carteira da Elevate tem uma rentabilidade de 15%, 15,2 versus 11,8 do Ibovespa. E aí, desde o início, esquece, né? A carteira da Elevate já tem uma performance de 130% versus 60% do Ibovespa para o mesmo período, né? Então, esses meses, né, principalmente agora o mês de julho e agora agosto, são meses importantes para nós na Elevate, que são os meses de publicação de resultados trimestrais, né? E por que que isso para a gente é importante? Quando a gente define uma estratégia de investimento, foi exatamente um pouco comentei com vocês lá no começo do vídeo. A gente faz uma espécie de uma estimativa de quanto que vale aquela empresa. E para fazer essa estimativa, a gente desenha um fluxo de caixa futuro, projetados para os próximos meses, trimestres, anos, biênios, e enfim, por aí vai. E traz isso para uma taxa, traz isso para valor presente usando uma taxa de desconto. E aí, quando a gente faz essa projeção, a gente vai estimando, poxa, eu acho que essa empresa vai aumentar a receita no próximo trimestre em 10%. Ou não, pode ter casos que a gente acha que a empresa ela vai cair receita, e aí a gente faz esse ajuste, né? E aí os resultados trimestrais é o momento que a gente pega, de fato, aquilo que a gente projetou nos últimos meses e compara com a realidade. E isso ajuda a gente a reequilibrar e reajustar toda a gestão de risco, que são o percentual de exposições dos ativos que a gente acompanha e investe dentro da nossa estratégia global de carteira. Então, é um período mais intenso aqui, né, de dedicação, assim, né, do tipo, só para vocês terem uma ideia, só hoje a gente está tendo divulgação de 6 empresas, né? Então, enquanto a gente está gravando esse vídeo, tem uma equipe vendo essas reuniões, depois que a gente acabar esse vídeo, a gente vai sentar com a equipe, vai discutir, vai analisar os pontos e recalibrar todo o nosso modelo de valuation, que não é uma recalibragem simples, mas ela é super importante porque ajuda a entender um pouco se aquela ação continua ou não atrativa, se ao preço faz sentido mantê-la na carteira, ou se faz sentido diminuir, ou se faz sentido aumentar. Mas isso é muito legal porque no mês de resultado que teve parte das empresas que a gente investe já publicaram resultados no final de julho, mostra que a gente está fazendo uma escolha assertiva dos ativos que a gente tem em carteira, né? Isso se comprova pela performance diferenciada do Ibovespa, tanto comparando com o mês, como também comparando com o acumulado anual, tá? Sem dúvida nenhuma, o destaque do mês de julho e vem sendo agora no começo do mês de agosto é Simpar, né? Então, aquele nosso código SIM-H3, ele está, se não me engano, agora negociando a 9, 10 por 6, 9, 10 reais. Chegou a negociar 5, 6, se não me engano, no final do ano passado. E Simpar é uma empresa que a gente, enfim, é uma hold que tem várias empresas dentro. Tem a Movida, que é aluguel de carros. Tem a Vamos, que é locação de caminhões e maquinários pesados. Tem a Automob, que é uma rede de concessionárias. Enfim, ela é a própria JSL, né, empresa de logística. Então, ela é uma hold que contempla serviços nesse sentido e é uma empresa que a gente gosta muito, assim, né? Na nossa visão, a forma eficiente de gestão financeira, operacional e alocação de capital que as empresas deveriam ter, sem dúvida nenhuma, a Simpar, ela segue muito a regra que a gente gosta e que a gente entende que gera maior valor para os acionistas, para o mercado e para todas as outras pessoas, né? Dentro desse contexto,
a ação, né? Ela andou muito de lado no ano passado, porque o que que acontece? A Simpar, ela é uma empresa, né? Então, imagina assim, ela compra carros e aluga, ela compra caminhões e aluga. Então, ela demanda muito capital de curto prazo, né? Compra aquele ativo e aí ela monetiza via o aluguel a um determinado período e depois com a venda deste bem. Só que para fazer essas compras, para ela ganhar desconto, ela precisa comprar volumes significativos. E para comprar volumes significativos, ela tem que pedir dinheiro emprestado para o mercado. Então, quando a gente tinha um ciclo de juros muito alto, como o Simpar normalmente opera numa alavancagem relativamente alta, o custo da dívida ela foi muito forte nos últimos meses. Isso impactou muito forte o resultado financeiro e também lucro líquido da companhia. Isso fez com que a ação caísse nos últimos meses, né? Só que agora a gente teve uma mudança da chave. Então a gente viu que essa taxa que estava em 3,75 agora ela já está em 13,25. Muito provavelmente na próxima reunião do Copom já vai ter uma redução de mais 1.000%, então ela já vai para baixo de 13, algo próximo de 12,75. Então esse cenário de queda de juros favorece, né, o lucro líquido da Simpar projetado para os próximos trimestres. Então, de novo, né, o mercado ele sempre vai antecipar, então ele não vai esperar os juros caírem para o resultado melhorar para comprar a ação da Simpar. Ele sempre vai tentando antecipar ciclos. E aí, por isso que a gente sempre teve uma posição em Simpar, não era uma posição muito grande nos últimos meses, né, justamente por esse cenário, mas é uma ação aí que a gente vê com bons olhos para esse ciclo de corte de juros, tá bom? E aí a valorização que a gente já teve aí no último mês, né, já estava com uma valorização de 30 versus algo próximo de 10 do Ibovespa, aqui no período de junho e julho, né? Mas a gente vê que teve um salto aqui de quase, de mais de 30% aí no intervalo de tempo aí de 2 meses muito benéficos para o caso de Simpar. Uma coisa que é importante também às vezes algumas pessoas estão perguntando para nós também, né, tipo, poxa, Alex, não está na hora da gente vender bolsa, colocar esse dinheiro e pôr no bolso? É, uma coisa que é importante a gente entender é que a bolsa ela funciona por ciclos de mercado. Então, a gente só iniciou essa jornada de corte de juros, né? Então, enquanto a gente tiver esse cenário benigno, inflacionário e de redução de taxas, não faz sentido nenhum a gente diminuir posição percentual em bolsa, tá? Isso faria eventualmente sentido no cenário macro, pensando no encerramento desse ciclo de juros e um novo ciclo de aumento de juros, mas aí também tem um pouco de uma análise micro que a gente faz na Elevate, que aí poxa, nesse cenário um pouco mais complexo, quais são os ativos que de fato performam bem e como que a gente mexe na carteira, tá bom? Porque isso é uma coisa que é importante, porque se a gente pega o ciclo desde 2018, a gente passou por ciclos de queda e ciclos de alta de juros. E mesmo assim, a gente tem uma rentabilidade aqui de 130% comparado, né, com os 60% do Ibovespa e comparado com os 46% da Selic para o mesmo período, tá bom? A gente só fala isso porque esses períodos geralmente de ciclo de alta de juros têm um pouco mais de volatilidade, e nos ciclos de queda de juros, essa volatilidade acaba sendo muito mais positiva e benéfica para nós, porque tende a uma valorização maior dos ativos. Perfeito? Uma coisa que esse também é um gráfico que a gente fez aqui algum compilado de notícias, né? Por que que o Brasil virou a bola de vez no cenário internacional? Então, assim, a Elevate, a gente se beneficia de uma rede de contatos muito forte, né? Que vem aí de clientes, de amigos, da época que eu trabalhava em consultoria, né? De gestão, que a gente acaba conversando também muito com não só investidores locais, mas investidores estrangeiros, né? Sejam eles americanos, sejam eles europeus. Eu confesso que eu ainda não tenho um hub asiático ainda mais forte, mas a gente também acompanha e lê muito material de lá. E aí a gente percebeu, de fato, que esses investidores internacionais eles começaram a enxergar o Brasil com bons olhos, né? E por que que isso aconteceu? Aqui a gente pegou o exemplo de algumas notícias, existem outros fatores, a gente também já explorou esses outros fatores em vídeos anteriores, mas a gente pegou as informações que saíram agora mais nas últimas semanas, né? Então, a gente sai aqui toda da plataforma Bloomberg, né? Então, problemas econômicos da China se multiplicam e desafiam o crescimento mundial. Então, a gente vê que, de fato, a China ela está enfrentando dificuldades, né, de manter um ritmo de crescimento econômico mais forte. E aí é um pouco isso. Então, assim, imagine que você é um investidor internacional.
e aí você vai fazer investimento alocação de capital de investimento estrangeiro. E aí você vai olhar os principais emerging markets, né? Então você vai olhar Índia, você vai olhar China, você olhava Rússia, vai olhar México, e aí você começa a entender. Então, quando ele olha China, ele vê que, poxa, a China não está com aquele ritmo, com aquela saúde financeira como ela estava nos últimos anos. Então, isso naturalmente faz com que o fluxo de investimento para esse país ele tende a diminuir comparando historicamente com os últimos trimestres, os últimos anos. No cenário de macro de juros, né? Então a gente colocou aqui essa segunda notícia. Alta de juros na África do Sul, na Rússia e na Turquia testam investimentos em emergentes. Então aqui ele pega, né, uma reportagem do Goldman Sachs e do Citi, né, que ele fala que esses outros países, né, de emerging markets, Rússia, África do Sul, Turquia, que são países que estão vivendo mais ou menos o mesmo momento financeiro do Brasil, eles ainda estão no ciclo de alta de juros, né? Enquanto o Brasil está no ciclo contrário, está no ciclo de queda de juros, né? E aí, lembra que a gente falou que toda vez que juros cai, bolsa sobe? Esses investidores macros, desculpa, investidores internacionais, quando tem essa visão macro, eles sabem que o risco de se perder dinheiro investindo em Bolsa Brasil se diminui justamente por conta desse contexto de queda de juros, tá? Um terceiro ponto, né? Com a linha à vista, corte de juros e otimismo nos emergentes passam a ser dúvidas. Aí, se a gente pega a parte da reportagem, né? Estrategistas apontam que o clima pode ter forte impacto inflacionário. Entre os mercados de títulos de países mais em risco estão Índia, Filipinas e Peru. Então, assim, eu não sou especialista em climatologia, né? Apesar que tive isso uma matéria na faculdade aí, na verdade foi dois semestres, né? Mas o que que acontece, assim, né? Então, o efeito de El Niño, ele vai ter um impacto em produtividade de safra, que são commodities agrícolas. Então, quando a gente pega toda a nossa estratégia em bolsa, quando a gente pega a expectativa de crescimento econômico de PIB Brasil também, a gente sabe que o agro ele tem uma participação, uma importância muito forte. Quando a gente tem um cenário de El Niño, então é um evento climático que acontece basicamente, o impacto é maior no Oceano Pacífico, você tem essa queda de produtividade, né, dessas safras, né? A parte boa é que o Brasil ele não sofre tanto com El Niño como países que nem ele colocou aí, né, o caso de Índia, Filipinas e Peru, que sofrem muito mais, né? Então, se a safra do Brasil passa com um impacto relativamente baixo e você tem um problema de safra em outros países, isso tende a fazer com que os preços das commodities subam. Então, se o Brasil é um exportador de commodity, isso acaba sendo positivo por uma questão de balança comercial, entrada de mais dólar no país, enfim, aí começa todo o ciclo positivo, redução de inflação e juros mais baixos, tá? Então, percebe que meio que a gente está vivendo uma tempestade perfeita positiva, onde tudo converge para mostrar que o Brasil de fato está vivendo um bom momento e aí faz sentido essa alocação de capital, né? Daqui para fechar, a gente colocou uma reportagem também da Bloomberg, né? Porque títulos de emergência se tornaram um dos ativos preferidos de Wall Street, né? Então, gestores recomendam a clientes que mantenham recursos em países em desenvolvimento, como o Brasil e outros pares da América Latina diante de valorização dos papéis. Então, é justamente assim, né? Mais um fato que corrobora para essa visão positiva que o Brasil tomou no cenário de investidor internacional, o que demonstra fluxo de investimento, que demonstra a valorização dos ativos, né? Toda essa parte de juros de longo e os ativos em bolsa. Perfeito? Então, vamos também já aproveitar o nosso vídeo deste mês para antecipar, né? Então, assim, hoje a carteira da Elevate, ela conta com algo em torno de 12, 13 ações, né? Que a gente hoje investe e aloca capital. A gente analisa todos os resultados financeiros trimestrais, né? Então, analisa balanço, analisa relatório, participa do call de resultados, pega essas informações, roda novamente nossa planilha de avaliação, de valuation, recalibra e isso impacta a nossa estratégia de investimentos. Então, já é um costume, e eu sei que vocês gostam bastante, a gente vai comentar um pouco esses últimos resultados financeiros publicados, tá? Então, como esse vídeo ele é relativo ao mês de julho, a gente só teve 3 empresas da carteira que já publicaram o resultado. No próximo vídeo, a gente provavelmente vai trazer aí 10 análises mais detalhadas para vocês também acompanharem. No caso de Pão de Açúcar, a gente coloca um contexto assim, né? Então, na verdade,
a investimento em Pão de Açúcar, então a gente tem o que a gente chama de value invest, né? Investimento em valor. Então, você investe em empresa boa, empresa que gera resultado, que tem boa capacidade de distribuição de dividendos. Tudo isso favorece esse ciclo, né, que aí faz com que a rentabilidade da carteira dele seja de fato tão boa. Porém, existem algumas empresas que a gente enxerga que existe valor ali, que a gente fala de valor escondido, né? O high value nesse sentido. E o Pão de Açúcar, na nossa visão, é uma delas, né? Então, assim, quando a gente começa a analisar a companhia, a gente vê que a empresa ela vem passando por um processo de turnaround, né? Aí já desde o ano passado, e isso vem melhorando muito o resultado financeiro e o resultado, desculpa, de receita líquida e resultado operacional da companhia, né? Então, a companhia ela vem ganhando market share em todos os formatos, principalmente o premium. Ela teve um aumento de 6% de vendas em mesmas lojas, né? Então, isso é muito bom. Para quem não conhece o Grupo Pão de Açúcar, ele contempla várias empresas, né? Como Compre Bem, Mercado Êxito, o próprio Pão de Açúcar, né? E aí, nos últimos meses, o Pão de Açúcar ele vem, de fato, retomando aquela visão premium que o supermercado Pão de Açúcar tinha. Então, ele já vem nos últimos anos com uma estratégia, né? Vendeu as operações do hipermercado Extra, vendeu as operações do Grupo Açaí de atacarejo e focando mais nesse mercado premium, né? A conversão de lojas para Compre Bem para o mercado Extra também nesse sentido tem toda essa visão de melhora de margens financeiras que naturalmente melhora a EBITDA e melhora o lucro líquido, né? Uma coisa que a gente viu que o Pão de Açúcar também fez muito bem, né, foi esse crescimento de mais de 15% de receita, expansão de 10% de receita de e-commerce, de GMV. Então, a companhia, né, durante o Covid, ali, todo mundo foi pego de surpresa, e ela teve que se reinventar para vendas online, assim. E a gente percebeu que o Pão de Açúcar, comparado com outros players, ele de fato fez uma lição de casa muito boa. Então, quando você compara com qualidade de aplicativo, a parte de user-friendly, né, todo o operacional, com os concorrentes, sem dúvida nenhuma, o Pão de Açúcar tem o melhor programa de pontos e o melhor programa de aplicativo, que se traduz no aumento forte de market share e aumento de receita para este novo canal de venda, tá? E aí, de principais perspectivas futuras, né? Então, assim, né, quando a gente falou de valores escondidos, né, de high value, no caso de Pão de Açúcar, o que que aconteceu, né? Então, a ação, ela vem se valorizando muito forte, né? Acho que ela começou o ano, sei lá, com 16, 18 reais, hoje já chegou, deve estar na casa dos 20, já chegou a bater 22 reais. A empresa valia, na época, em torno de 5 bi. Quando a gente fez essa análise, falou assim, poxa, 5 bi o Pão de Açúcar. Quando a gente analisou o que compõe essa holding Pão de Açúcar, né? Além das operações do Pão de Açúcar, Compre Bem e Mercado Extra, a gente tem uma operação na Colômbia, chamada Grupo Êxito, como também uma participação do e-commerce do Grupo Casino, que é o Cnova. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o valuation dessa operação da Colômbia, a gente viu que essa operação valia 7 bi de reais. A gente falou assim, poxa, se eu estou analisando uma holding, né? Essa holding é composta por várias empresas, e essa holding custa 5, e uma das empresas que compõe essa holding vale 7, esse valor 5, um dos dois valores estão errados, né? Mas a gente vê que tem uma diferença aqui gigantesca. É como se os outros negócios do Pão de Açúcar, na verdade, valessem menos, né? Valessem negativo. A gente sabe que o Pão de Açúcar tem toda uma marca muito forte, ela tem parte de lojas próprias, enfim, tem valor patrimonial em balanço. A gente sabe que ela não vale um valor negativo. Então, por isso que a gente montou a posição, né, justamente por conta desse grande desconto que a ação tinha. Vemos colhendo bons lucros, acho que durante esse processo, né? E aí uma coisa que é importante, quando a gente montou essa posição já no ano passado em Pão de Açúcar, a gente contava com a segregação das operações do Grupo Êxito. Então, lembra que a gente falou que a gente tem uma hold que valia 5 bi e uma das operações valia 7. Como que é uma forma de você tangibilizar esse valor? Você pegar essa operação e tirá-la da hold e criar como se fosse uma nova empresa, né? Ao fazer isso, o acionista de Pão de Açúcar, ele continua com o Pão de Açúcar, nas operações Brasil e França, mas ele ganha ações dessa operação na Colômbia no valor de mercado de market cap de 7 bi. Então a gente fala assim, pô, se isso acontecer, é maravilhoso, né? Então a gente vai ganhar ações do Grupo Êxito e ainda vai continuar acionista do Grupo Pão de Açúcar. Esse processo não é um processo simples, porque o Pão de Açúcar tem as ações do Grupo Êxito,
elas são listadas na Bolsa da Colômbia. O Pão de Açúcar tem ações listadas no Brasil e tem ações listadas em Nova York, né? Então, todo esse processo aí de separação, né, de segregação, de emissão de ações, de distribuição nesses mercados, acaba tendo essa complexidade, mas o Pão de Açúcar lidou super bem com a situação e vem entregando aí um cronograma até melhor do que esperado dentro desse processo. E isso provavelmente deve ocorrer, essa segregação final agora já no terceiro TRI. Então, quando a gente manda as recomendações de atualização da carteira, vocês devem perceber que tem um campo lá chamado atualizações dos cases, né? E lá a gente explica no detalhe toda essa discussão que está envolvendo a segregação do grupo êxito e o Pão de Açúcar, né? Então, a gente já vai receber aí, com base na posição que a gente tem em agosto, 4 ações do grupo êxito para cada uma ação do grupo Pão de Açúcar que a gente tinha. Essas 4 ações do grupo êxito, elas vão virar um pacote, isso vai se denominar uma BDR, tá? BDR é Brazilian Depository Recipients. Então, é como se fosse assim, poxa, essa empresa é uma empresa listada na Colômbia, e ela não pode ser negociada na Bolsa Brasileira. Então, eu vou criar uma espécie de um fundo, e nesse fundo eu vou colocar 4 ações dessa operação na Colômbia, e listo esse fundo na Bolsa Brasileira. BDR, de uma forma muito grosseira, é mais ou menos isso, tá? Um ponto de atenção para o caso de Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, ela é a única tese da carteira que não gera lucro líquido, tá? E que não distribui dividendos. Então, a gente teve um prejuízo no último trimestre de 300 milhões, basicamente associado a resultado financeiro, custo de dívida. Então, uma das formas que a gente vê, né, do Pão de Açúcar reverter, de fato, e conseguir sair desse turnaround, é diminuir dívida bruta, né? E a diminuição de dívida bruta vem com uma série de fatores. A própria segregação melhora a lógica de PL, balanço patrimonial e de caixa da companhia. A companhia ela iniciou um processo de sales and leaseback, né? Do tipo, eu tenho uma loja, por exemplo, essa loja vale R$ 1 milhão. Eu pego essa loja, vendo essa loja, coloco esse 1 milhão no bolso, diminuo dívida, e alugo para quem é o novo comprador deste terreno, né? Isso, do ponto de vista financeiro, tem alguns benefícios. Então, assim, por exemplo, custo de aluguel entra como despesa, isso abaixo de lucro operacional que reduz a alíquota que reduz o imposto de renda a ser pago pela companhia, que melhora o lucro líquido operacional. Então, a gente vem percebendo esses pontos, mas sem dúvida nenhuma é um ponto de atenção, né? O fato da empresa hoje ela não ter um fluxo de caixa operacional livre, né, geração de receitas para o acionista, mas, de novo, né, a gente percebeu que por essa discrepância de valores, existia aqui uma oportunidade de valorização com a alta dos preços de PK3, né, e que, graças a Deus, aí, graças ao trabalho de toda a equipe do Pão de Açúcar, isso vem se concretizando nos últimos meses, tá? Então, vamos falar agora do segundo resultado publicado, que foi Kepler Weber. Então, Kepler Weber, aqui a gente vê do nosso lado esquerdo, né, os principais indicadores, né? Então, aumento de receita, aumento de EBITDA, aumento de lucro líquido. Uma empresa que tem aqui um PE, que é Prices per Earnings, né? Ou em português, o indicador PL de algo então, de 3 vezes. É como se o preço da ação ele refletisse 3 anos de lucro líquido da companhia. Isso é uma métrica de valuation mais simples, mas isso demonstra o quão barato está Kepler, né? Isso é uma empresa que está barata, mas ela tem saúde financeira, ela distribui dividendos. Só no 2022 foram mais de 15% de dividend yield, né? Então, um indicador maravilhoso. A gente acha que 2021, 2023 não será tão bom como foi 2022. Não vai vir um dividend yield de 15%, mas vai vir um dividend yield entre 9% e 11%, que é excelente para o mercado brasileiro, para uma empresa de high quality como a Kepler, né? Então, novamente, ela teve o segundo melhor trimestre da história, né? Então, assim, se a gente compara esse segundo TRI de 23 com o segundo TRI de 22, a gente vê que a gente teve, de fato, uma queda de receita. Só que quando a gente só que 2022 foi um ano totalmente atípico para a Kepler, que ela cresceu numa velocidade absurda, né? Só que a gente compara, por exemplo, o segundo TRI de 2023 com o segundo TRI de 2021, a gente vê sim uma melhora de 16%. Então, isso mostra que de fato, né? E aí isso é muito interessante. No começo do ano, a ação chegou a cair bastante, assim, acho que a ação estava em 8, 9, foi para 10, caiu para R$ 6.
E o mercado se assustou com essa diferença, né, de desempenho do primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022. Só que isso a gente já, entre aspas, sabia que isso ia acontecer, né? E aí o que a gente viu que o mercado na época precificou isso como um apocalipse, é como se a empresa não conseguisse mais vender silos para armazenamento, né? Então a gente aumentou a posição nessa época, acho que todos estão lembrados nesse sentido. Aí a ação de 6 já voltou aí para cima de 10 novamente e vem em alta nas últimas semanas com esse resultado publicado, né? Principais destaques para a Kepler, né? A gente teve redução aí de mais de 17% de CPV, né, que é o custo de produto vendido, principalmente puxado pelo preço do aço, né? Então a gente vê que de fato o mercado de aço ele vem sofrendo muito nos últimos meses, né? Um dos motivos da gente ter encerrado a posição em Gerdau e a gente vê que foi muito assertiva quando a gente compara a valorização do ativo versus as outras ações da nossa carteira, né? É uma empresa de caixa líquido, com mais de 250 milhões em caixa, já contando os dividendos pagos agora no primeiro TRI deste ano, que é muito bom, né? Nesse cenário a gente vê que a empresa não tem problemas como o Pão de Açúcar com o pagamento de juros de dívida. Nesse trimestre ela ganhou um prêmio, né, de Top of Mind pela 22ª vez consecutiva. Então, assim, uma coisa que é muito importante, e isso a gente analisa, é investir em boas empresas, mas empresas de referência no setor. Então, quando a gente fala de silos e armazenamento, sem dúvida nenhuma, a Kepler é a melhor empresa do Brasil, né? E aí esse dado só demonstra o quão bem ela vem montando essa história, e não é uma história curta, né? Não é que ela é a melhor nos últimos 5, nos últimos 10 anos. São 22 prêmios consecutivos para o setor, né? Um outro ponto super importante também, ela recebeu o prêmio Broadcast Empresas 2023. Quem não conhece a plataforma do Broadcast, ele é uma plataforma da Bloomberg um pouco mais, como é que eu posso te dizer? Abrasileirada, digamos assim, né? Mas é uma plataforma muito boa que a gente usa, que a gente consulta, indicadores econômicos, e ela tem um prêmio que ela pega principais indicadores econômicos e financeiros de uma empresa e avalia se aquela empresa é boa ou ela é ruim. E a Kepler ela ganhou no segmento de small cap com um prêmio de destaque. Então isso de novo, né? Só corrobora que a gente acertou na escolha de um ativo quality para nossa carteira, né? Outro destaque para o ano também, para esse trimestre, foi ela iniciou uma estruturação de programas de ADRs, né? Então, ela vai listar ações brasileiras na Bolsa de Nova York. Isso vai ser muito bom, porque isso tende a melhorar liquidez, volume financeiro e valorização dos ativos, como também foi aprovado a listagem das ações da Kepler no segmento do novo mercado. O segmento de novo mercado é um segmento de governança corporativa diferenciada, onde algumas empresas que demonstram, né, que tem essa governança corporativa diferenciada, elas fazem parte, e a Kepler já tinha, na verdade, a estrutura pronta, ela só não tinha esse selo, né? E aí o fato dela ter conquistado esse selo esse trimestre, isso é muito bom, porque também melhora a liquidez, melhora o volume de compra para o ativo. Existem muitos fundos, principalmente fundos de pensões e investidores internacionais, que usam isso como um filtro. Então, se a empresa não faz parte do novo mercado, ela não entra na nossa carteira. Se a empresa faz parte, ela pode entrar na nossa carteira. Então, a gente entende esse movimento como um potencial de valorização muito interessante e importante para a Kepler para os próximos meses, tá? Quando a gente olha perspectivas futuras e principais pontos de atenção, aumento do volume de procura por novos projetos. Então, a Kepler ela nunca teve um pipeline tão robusto como ela tem hoje, né? Esse pipeline são pessoas pedindo novos projetos para a Kepler. Então, 2023 tinha tudo para ser, né, melhor que 2022. O que impactou isso, né? Então, o cenário de juros altos, mais consistentes desde o ano passado, e o preço das commodities impactaram a conversão dessa procura em receita, em venda, né? E aí, isso é muito interessante, porque se a gente está tendo um cenário agora de queda de juros, isso tende a beneficiar a Kepler. O preço de commodities também é muito interessante, né? Então, assim, você foi e plantou soja. E aí você e o Brasil inteiro plantaram soja naquele período. Quando você colhe essa soja, você precisa fazer o escoamento dessa produção, vender isso para o mercado interno, mercado internacional. Só que você vai estar vendendo no mesmo tempo que todos os outros produtores de soja. E aí você tem gargalos logísticos, você tem gargalos de distribuição, e isso faz com que a dinâmica de oferta e demanda ela seja desequilibrada ao ponto de você, por ter uma oferta muito grande, você pode diminuir
é, desculpa, por ter uma demanda baixa, né, por conta desses gargalos, você tem a dinâmica do preço da soja caindo nesse caso, né? E aí, por exemplo, se você tem um silo de armazenamento na sua fazenda, você não precisa vender soja naquele mês que todo mundo está vendendo barato, que a pessoa precisa tirar aquela soja que ela não tem nem onde guardar aquele produto na fazenda dela. E se você pode guardar e vender daqui um mês, daqui 2 ou 3 meses, o seu preço de venda será muito melhor. Então, o agricultor já percebeu isso. Então, a gente percebia que, de fato, os juros altos era algo que era uma barreira para essas conversões de novas vendas, e também a expectativa de plano safra, né? Então, toda vez que a gente tem uma troca de governo, a gente tem uma expectativa de como se dará esse programa de subsídios para a agricultura, e a gente teve uma notícia muito positiva no mês de junho, né? Então, foi anunciado o maior plano safra da história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, são dezenas de bilhões de reais destinados para o setor, o setor do agronegócio, da agropecuária. Dessas dezenas de bi, 6,6 bi vai para um programa chamado PCA, que é Programa de Construção de Armazenamento. Uma alta de 30% de valor disponível comparado com o ano anterior. Isso para a Kepler é maravilhosa. Então, se ela tem uma market share de mais de 1/3 do mercado, existe um plano safra aí com mais de 6 bi disponível para o agricultor pegar, né, juros subsidiados, com é, a dinâmica de pagamento aí muito melhor, né? Então, os primeiros meses, primeiros anos, você não paga essa dívida, só paga depois. E a própria produtividade que o silo armazenamento traz para a companhia, ele paga, enfim, chorando, desculpa, chorando, né? Com os pés nas costas, os juros dessa dívida, tá? Então, isso também é uma notícia muito boa. Acho que isso ajuda a trazer força para a valorização do papel, que é o que a gente tem visto nas últimas semanas. E além da valorização do ativo, com um excelente potencial de dividend yield aí que a gente estima para este ano também, tá bom? Para a gente fechar o vídeo desse mês, eu me alonguei, até peço desculpas, que quando a gente começa a entrar em tese de investimentos em bolsa, a gente começa a se empolgar aqui um pouco mais no tamanho do vídeo, mas vamos falar de shoes, né? Assim, o que falar de shoes, né? A gente fez até um vídeo, um dos vídeos mensais foi justamente explorando a Shoes, né? É uma empresa que para quem acompanha a Elevate lá no passado, ela fazia parte da carteira inicial da Elevate 2018. A gente, depois de um lucro muito bom, a gente vendeu essa ação e a ação não parou de subir. A gente ficou pé da vida nesse sentido. A gente recomprou a ação, se eu não me engano, em 2021. Enfim, ou em 21 ou foi o começo de 2022. De lá para cá, a ação ela é um motorzinho, assim, impressionante como a ação ela se valoriza. Se eu não me engano, a Chus deve ser a ação que mais subiu no ano na carteira, né? Crescimento aí de tranquilo, mais de 50% só nesses primeiros 6, 7 meses do ano. E é uma empresa que publicou um resultado sem surpresas positivas, na verdade, até. Vou ser pior, vou recolocar essa frase. Uma surpresa positiva, dado o contexto de desafio que a empresa opera. Então, só para vocês terem entender um pouco a Shoes, né? A gente pegou esse dado que a gente achou excepcional, né? Crescimento médio anual dos últimos 5 anos. Então, a gente pegou qual foi o crescimento médio anual nesse horizonte de tempo? No horizonte de tempo, aí um último ciclo de 5. A empresa aumentou em 25% receita, aumentou 37% EBITDA e aumentou 47% o lucro líquido. Então, assim, sobre o ponto de vista de investidor, que a gente está falando de um recorde stakeholder somente para o investidor, a empresa ter aumento de receita e EBITDA é importante? Óbvio que é importante. Mas o lucro líquido é aquele dinheiro que vai ser convertido para o capital do investidor, que vai ser provavelmente, por exemplo, grande parte desse valor, parte destinada para investimentos e parte destinada para distribuição de lucro. Então, um indicador para a gente que é muito importante, a gente olha muito lucro líquido. Isso é o indicador que é o que a gente mais gosta, o que a gente mais analisa na Elevate. Então, a gente percebe que ela vem aumentando percentualmente a geração de lucro líquido muito maior do que a geração de caixa, de receita. E isso se comprova pelo aumento de eficiência, melhora de produtividade, melhora de margens. Então, isso demonstra que a empresa ela vem sendo muito bem gerida, tanto do ponto de vista financeiro e operacional nos últimos anos, que isso faz com que o valor gerado para o acionista ele seja cada vez maior, né? Nesse mesmo período, a empresa gerou mais de 1 bi de EBITDA e mais de 600 milhões de reais em investimentos.
Então, a Chus, para quem não conhece, é uma empresa de engenharia, né, na parte de usinagem, ela fabrica tanto compressores como peças automotivas, e só que a qualidade, né, e o grau, né, de técnico dos produtos da Chus, eles são muito bons, né? E aí isso basicamente é feito por um capital humano maravilhoso, né? Então, as pessoas, os funcionários, mais de 3.500 funcionários da Chus, de fato são funcionários que pensam um pouco fora da caixa, pessoas muito bem capacitadas e premiadas em vários fatores nesse sentido também. Mas mais do que isso, a empresa também investe muito não só no desenvolvimento e no ensino técnico desses funcionários, mas como também em estrutura. Então, se a gente pega, né, é, eu não lembro esse número agora de cabeça, mas era mais ou menos assim, tipo, uma ideia de tamanho, né, de um big number nesse sentido, sei lá, um terço da receita da Shoes vem de produtos que a Shoes não fabricava nos últimos 2 ou 3 anos. Então, esse constante investimento em inovação, em melhoria de qualidade fabril, né, melhoria de armazém, criação de novos canais de venda, faz com que, de fato, essa companhia ela tenha aí um crescimento financeiro admirável nos últimos anos, tá? Então, os principais destaques de Shoes, né? Então, quando a gente compara os últimos 12 meses com os últimos 24 meses, né? Então, a gente pega primeiro e segundo tri deste ano e os últimos 2 tri de 2022 e compara com uma série histórica de um ano de diferença, a gente tem aqui, né? Um aumento de 14% de receita, 39% de EBITDA e 44% de lucro líquido. Há uma coisa que é muito importante, né? Queda de mais de 70% da dívida líquida. Então, assim, de novo, né? Com juros altos, você ter uma empresa endividada não acaba sendo um bom negócio, né? Então, justamente por isso, quando a gente compara com o Simpar, né? Então, as posições que vocês têm em Chus e em Simpar, elas são tranquilamente o dobro da posição que você tem, desculpa, em Chus e Kepler, é o dobro da posição que você tem em Simpar. Isso eu não tenho dúvida, né? Porque essa questão da empresa ela ser caixa líquida livre, né? Ou ter uma dívida líquida muito baixa, para nós, em cenário de juros, é um fator essencial. E a Chus, poxa, 0,11, né, o fator de dívida dela é 0,11 vezes EBITDA, é um valor muito baixo, tá? Mais curiosidade, assim, né? A Simpar, ela opera esse múltiplo a 3,2, 3,4 vezes EBITDA, né? O tamanho da dívida dela corresponde a 3 anos de lucro operacional. No caso de Chus, aí, a dívida total da companhia, seja a dívida de curto como a dívida de médio e longo prazo, ela vale aí, sei lá, um mês de lucro operacional da Chus. É uma dívida extremamente baixa. Então, isso para nós também é um ponto super positivo para a companhia, porque sempre ela paga menos juros, né? Ela tem uma diminuição, ela tem uma melhora da sua receita financeira que melhora, novamente, esse indicador de lucro líquido. Então, assim, a Chus, porque a gente já fala que ela veio para um cenário mais desafiador, né? Então, quando a gente pega essa parte de peças automotivas, a gente está vendo de fato, né, uma queda no volume de venda de veículos pesados, uma queda de volume de venda de veículos leves. Isso, de uma certa forma, poderia fazer com que a Chus tivesse uma queda de receita e queda de lucro líquido. Porém, ela focou, na verdade, pegando esse cenário, né, em venda de outros produtos que possuem uma melhor margem, um melhor valor agregado, a diversificação de canais, né? Então, tanto o fortalecimento do e-commerce como lojas próprias, isso vem ajudando a companhia muito forte nos últimos tri em resultados e uma dinâmica muito forte de produtividade e controle de custo. Então, de novo, né? A empresa ela vem fazendo uma lição de casa, enfim, excepcional nessa gestão, o que vem refletindo, né, em melhora de lucro e que vem reflete também em valorização do ativo. E com isso, encerramos a nossa carta do mês de julho, né? Peço desculpas aqui, eu acho que eu estou um pouco levemente resfriado, então às vezes aqui a minha voz está meio esquisita, mas gostaria muito de agradecer vocês pelo tempo, pela confiança no nosso trabalho, pelo tempo dedicado, né, a assistir todo esse conteúdo. Depois nos dê feedbacks do que achou do conteúdo, o que achou do vídeo, WhatsApp, telefone, almoço, jantares, enfim. A gente está disponível para sempre estar conversando com vocês e tirando todas as dúvidas que vocês tenham sobre a Elevate, a nossa estratégia de carteira. Um grande abraço, fique com Deus e um excelente mês.